trabalhar algo que é extremamente importante, assim como outros conteúdos também da matemática, mas a porcentagem está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Volta e meia, vamos comprar algo, você tem tantos por cento de desconto se você comprar no dinheiro, se você for passar no cartão tem tantos por cento de acréscimo. Então vamos entender um pouquinho dessa parte da porcentagem, a parte inicial, a parte básica da porcentagem. Então, como que eu transformo uma porcentagem em fração? Primeira coisa, quando eu falo em 65%, eu tenho que lembrar que 65%, 65 por 100. Então, toda fração para ser transformada, toda porcentagem para ser transformada em fração, eu devo lembrar que o meu denominador tem que ser 100. Quando eu falo a palavra porcento, eu tenho que lembrar que é por 100. Então, ficaria 65 por 100. Então se eu tiver 55%, 50 sobre 100. 50 numerador, 100 meu denominador. E quando eu tenho uma fração que eu quero transformá-la em porcentagem, o que eu devo fazer? Acabei de comentar com vocês que a porcentagem tem denominador igual a 100. Exatamente. Então, primeira coisa que eu tenho que lembrar, eu tenho que transformar esse denominador 4 em 100, ou seja, transformar em uma fração equivalente que tenha denominador 4. Exato. Na simplificação, nós costumamos trabalhar com a divisão. Trabalhamos com a divisão. Já aqui, observa que do 4 para o 100, eu aumentei o meu número. Se eu aumentei, eu tenho que lembrar da multiplicação. Então, 4 eu tive que multiplicar por 25 para dar 100. Numa fração, tudo que eu faço em um dos membros, ou numerador ou denominador, eu tenho que fazer no outro. Então, 3 vezes 25, 75. Observa que a minha fração já está com o denominador 100. 75 por 100, 75%. No exemplo anterior, vimos a fração 3/4. Tá bem simples, 4 deu para multiplicar por 25, que deu 100. Mas quando eu tenho um denominador que não tem nenhum número para multiplicar, que vai dar o 100. Então, eu devo lembrar que toda fração é uma divisão. Então, eu vou resolver a minha divisão. Como sobrou o resto, eu vou colocar um valor aproximado. Considerei duas casas após a vírgula. Então, deu 0,71. Então, ou seja, 5 sétimos, ou 5 sobre 7, é a mesma coisa que 0,71. Aproximado, tá? Então, quando eu quero fazer a transformação de um número para uma porcentagem, o que eu devo fazer? Multiplicar esse número por 100%. Então, eu vou pegar 0,71, que é a minha fração, e multiplicar por 100%. Logo, como eu tenho o número decimal, estou multiplicando por 100, o que eu faço? Tenho 2 zeros, então eu vou andar 2 casas, ficando 71%. Temos também uma forma simples de se trabalhar a porcentagem sem precisar fazer os cálculos. Lembrando, esse aqui eu tenho como fazer, é mais prático para eu estar fazendo, não é que não tenha como com outras porcentagens quebradas. O que significa isso? 37%, 48%. Então, quando eu tenho porcentagem terminada em 0 e 5, é bem mais simples eu estar tendo uma linha de raciocínio. Tá, se eu estiver pedindo 10% de um valor de 120, primeiro, 10%. Eu tenho que lembrar que cancelando o zero, eu tenho que dividir o meu número por 10. Se eu for dividir esse número por 10, eu ando uma casa. Ou seja, 10%, toda vez que eu falar em 10%, eu tenho que lembrar que eu vou voltar com a vírgula uma casa para a esquerda em qualquer número que eu tiver. Então, como a minha vírgula está aqui, eu vou para cá. Então, 10% é a mesma coisa que R$12. Ótimo. 20%. Se eu multipliquei aqui por 2, eu devo multiplicar aqui também por 2. Então, 10 vezes 2, 20. 12 vezes 2, 24. Como é que eu consigo descobrir, então, 25%? Bom, 25% é a mesma coisa de 20 mais 5, ambos em forma de porcentagem, tá? Então, 20% eu sei que é quanto? 24.
5%, eu não tenho aqui. 5% é a metade de 10. Se é a metade de 10, vai ser a metade de 12. Então, 5% é a mesma coisa que R$6. Então, basta eu somar. Então, 25% é a mesma coisa que R$30. 50%, toda vez que falar para você em 50%, você deve lembrar que 50% é a metade. Então, você deve dividir o seu valor por 2. Então, se eu tenho 120, a metade é igual a 60. E assim vai. Se eu quiser descobrir 75%, é só somar 50 mais 25, que dá 75. Então, 60 mais 30 dá 90. 75% é igual a R$90. E assim vamos. Temos como trabalhar várias porcentagens, vários valores, sem mesmo precisar fazer qualquer cálculo. Vamos finalizar então com um probleminha. Então, aqui diz o seguinte: uma escola tem 25 professores. 24% desses professores ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática? Observa que isso aqui é o meu total de professores da escola. Toda vez que o exercício te der uma porcentagem e falar 24% do, 24% de, desses, daquele, você vai transformar essa preposição em multiplicação. Então, aqui eu anotei 24% de um total de 25 professores. Então, 24% é 24 por 100. Vezes, transformei o D em vezes 25. Observe que aqui eu já enxerguei que esses dois números, observe que na multiplicação eu posso simplificar numerador com o denominador. Então, eu simplifiquei 25 por 4. No nosso primeiro exercício, nós multiplicamos 4 por 25 para dar 100. Então, eu dividi os dois por 25, sobrou 4. Toda fração é uma divisão. 24 dividido por 4, então, ou seja, quantos professores ensinam matemática? 6 professores ensinam matemática nessa escola. Então, trabalhamos um pouquinho da porcentagem, espero que tenha clareado bastante para vocês. Um beijão bem grande para vocês e até a próxima.